Oi, bom dia! Bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou ao senador Eduardo Braga, o relator da reforma tributária no Senado, um estudo de 9 páginas que alerta para o impacto negativo das várias exceções incluídas na reforma pela Câmara dos Deputados. O estudo cita que as mudanças aumentam a alíquota final do imposto sobre o valor agregado, o IVA, em quase 5 pontos. Assim, no cenário conservador, o Brasil poderá ter uma alíquota de 27%, igual à da Hungria, que tem o maior imposto do mundo. No cenário otimista, a alíquota final, também impactada pela série de exceções, seria um pouquinho menor, de 25,45%. O estudo da Fazenda reconhece que as duas alíquotas são elevadas para padrões internacionais. E com o material, Haddad tenta convencer senadores a reverter mudanças feitas pelos deputados, para assim reduzir a alíquota final. E ainda sobre a reforma tributária, gente, prefeitos de diversas cidades do país se reuniram com o relator Eduardo Braga e com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. E a principal preocupação da Frente Nacional dos Prefeitos é com uma eventual perda de arrecadação. Os municípios pedem que haja a definição de um percentual mínimo a ser distribuído e sugerem que 25% do bolo tributário seja direcionado às cidades. Se o patamar não for cumprido, governo federal e estados, nesse caso, deveriam garantir a compensação. Além disso, os prefeitos pedem que haja a instituição do IBS municipal, só que essa solicitação entra em choque com a própria ideia da reforma, que busca, lembrando, a unificação dos impostos. Os municípios pretendem batalhar ainda por ter maior representatividade no Conselho Federativo, um órgão que vai ser criado para fazer a gestão dos recursos arrecadados. E daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, o IBGE divulga os dados de vendas do comércio em junho. O mercado acompanha com atenção esses números, uma vez que o setor é muito impactado pelos juros. Em maio, as vendas do varejo caíram 1% na comparação mensal, um resultado que frustrou as expectativas. No ano, o saldo ainda é positivo, com uma alta acumulada de 1,3%. E a Companhia Paranaense de Energia, a Copel, confirmou na noite de ontem que concluiu a precificação da sua privatização. Segundo a empresa, 4,5 bilhões de reais podem ser movimentados nesse processo, sem considerar um eventual lote suplementar. Notícia que é destaque no nosso site da CNN. O preço por ação da companhia foi definido em R$ 8,25. Novas informações sobre a privatização da companhia vão ser divulgadas depois do registro efetivo da oferta na Comissão de Valores Mobiliários, o que deve acontecer ainda hoje. E agora a gente fala dos balanços corporativos. A companhia de energia ENGIE encerrou o segundo trimestre de 2023 com um lucro líquido de 733 milhões de reais. O resultado representa uma alta de 85% na comparação anual. E o grupo siderúrgico Gerdau teve um lucro líquido ajustado de pouco mais aí de 2 bilhões de reais de abril a junho, uma queda de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro da TOTVS foi de 104 milhões de reais no segundo trimestre. O resultado representa aí uma queda de quase 20% na comparação com 2022. Já a companhia química e petroquímica Braskem teve um prejuízo líquido de 771 milhões de reais de abril a junho desse ano, esse valor que representa uma queda de 45% em relação às perdas registradas no mesmo período do ano passado. Já o BTG Pactual divulgou agora há pouco que teve lucro líquido ajustado recorde de 2 bilhões e meio de reais, uma alta de 18% sobre o desempenho de um ano antes. E a semana, lembrando, ainda vai trazer outros balanços importantes. O Banco do Brasil, a Petz, a Sabesp, a Cyrela e a Edux, por exemplo, divulgam os seus balanços até a próxima sexta-feira. E agora a gente fala das bolsas internacionais, porque em Wall Street os futuros americanos operam em leve alta, com investidores aguardando aí dados de inflação do país, que saem amanhã, dados medidos pelo CPI. E na Ásia, gente, o índice Nikkei em Tóquio fechou em baixa, puxado por um recuo nas ações de grandes empresas da indústria, e as ações chinesas também encerraram a quarta-feira em queda, porque o mercado reflete aí de maneira negativa os dados de inflação do país divulgados hoje. Os preços ao consumidor da China registraram uma deflação de 0,3% no mês de julho, o primeiro declínio anual em mais de 2 anos. O CNN Mercado fica por aqui, mas eu volto meio-dia e 25 com todas as atualizações do mercado de hoje e você fica agora com a Elizabeth com Live CNN. Até mais!